Tem uma mulher lá que é a bambambam da secretaria, chamada Sheila. Ela nunca deu bom dia para nenhum vereador. Ela passa como se ela fosse uma deusa, é um negócio diferente. Está lá há 1000 anos. Está lá uma vida toda. Manda, desmanda. Outra coisa, não disputam eleição. Eu não aceito mais. Nós teremos um problema no trânsito da cidade de Cascavel, você envia os ofícios para Simone, ela deixa na gaveta, quanto pior, melhor. Porque aí a imprensa chama ela põe um casaquinho bonitinho, passa um batom vermelho e vai lá e diz assim, eu vou resolver. Depois ela resolve, traz outro dia, vereadores, pasmem senhores, e eu vou tornar público daqui para frente. Eu ligo já para não me incomodar com a secretária de Educação. Eu já liguei para o Dejair. E eis que o presidente desta casa estava falando com o Dejair, ela toma o telefone do Dejair, até porque eu não sei que o Dejair deixa ser mandado dessa forma, e eis que daqui a pouco eu já escuto uma voz feminina. Sabe quem entrou no telefone? Foi a secretária Márcia, já dizendo com os 4 pés, não tem dinheiro. Olá, pessoal. Hoje eu venho falar com vocês, não é nenhuma informação de trânsito ou transportes, não venho falar em nome da Transitar, nem como uma representante da autarquia. Hoje eu venho falar com vocês como a Simone. Mulher, divorciada, mãe solteira, filha de alguém, irmã de alguém, amiga de alguém. Venho falar com vocês como profissional, que sai todos os dias com uma jornada de trabalho bem intensa, de forma muito comprometida, muito digna, que desenvolve o melhor que pode com os recursos que tem disponível, e que recebe seu salário e paga seus boletos no final do mês como qualquer outra pessoa. E diferente das minhas falas, normalmente eu nunca escrevo, eu não escrevo, mas dessa vez eu escrevi. Então, escrevi até pela importância do que eu venho falar. Foi algo que eu pensei muito antes de tomar a decisão de fazer essa manifestação. E eu quero deixar muito claro aqui que essa manifestação que eu farei a seguir não tem nenhuma interferência político-partidária. Também não tenho nenhuma intenção de voltar a falar desse tema. Vou fazer essa manifestação que eu recebi muitos pedidos, muitas ligações, e eu resolvi me manifestar. Então, escrevi pela importância, pelo contexto, para não deixar nem nada importante de ser dito. E eu, não consegui dormir direito e falei, vou parar e vou escrever o que eu tô sentindo agora e depois eu vejo se eu vou falar. Então, vamos lá. Essa é uma manifestação de repúdio, na verdade. Repúdio ao machismo estrutural que nós vivemos, do qual eu sou vítima há muito tempo, mas dessa vez é impossível me calar. No início desta semana, na verdade nos últimos dias, o presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel proferiu alguns discursos de cunho extremamente machista. E hoje eu
quero primeiro agradecer a todas as mensagens, a todos aqueles que de alguma forma me alcançaram para se solidarizar, né? Palavras de mensagens, muitas mensagens de apoio, de carinho, nas redes sociais, no WhatsApp, no telefone, pessoalmente. Então, eu quero agradecer essas pessoas pela empatia, pelo cuidado, pela deferência, principalmente em relação ao nosso trabalho. E esse discurso teve uma fala, na verdade teve falas, né, que eu posso considerar no mínimo inapropriadas, para não ser indelicada, utilizando outras definições que seriam mais oportunas, mas foram no mínimo inapropriadas, além de muito indelicadas. Então, antes de entrar no assunto, eu fiquei muito feliz com as minhas demonstrações de carinho. E vamos à manifestação. Eu não vou entrar no mérito do que deveria ser uma fala coerente acerca dos serviços da pasta que coordeno, porque não foi esse o foco da narrativa deste senhor. E não é porque o pouco que foi dito não tem qualquer fundamento técnico ou legal, e também porque este não seria o canal adequado para prestar esclarecimentos, mas sim naquilo que se trata unicamente de opinião. E o discurso proferido pelo nobre edil foi eivado de opinião. A verdade é que nunca considerei relevante a opinião de medíocres, por um simples motivo. Desde muito cedo considerei relevante pessoas que são admiráveis por essência. Como posso aceitar críticas por criar, desenvolver, executar, fazer, de gente que nada cria, nada desenvolve, nada executa, que não tem legado ou história própria? Por que seria para mim relevante narrativas cujo objetivo nada mais é do que buscar atenção e atendimento a interesses pessoais, se essa não é minha motivação? Isso é desperdício de tempo e preparar palco para manipuladores alimentados por vaidade, egocentrismo e busca de poder. Dar atenção para pessoas com essa conduta seria tentar compreender por que alguém, na incapacidade e incompetência de selar um cavalo, se contenta em montar um pônei, pois este não necessita de maior conhecimento ou esforço para o preparo ou montaria. Limitação ou preguiça? Não cabe aqui a análise, mas fato é que não se faz história pegando carona na vida alheia ou com discursos demagogos eivados de oportunismo. Para deixar um legado é necessário trabalho, dedicação, renúncias e dignidade. É necessário esforço mental e não a covardia de se colocar em uma condição de enfermidade após se acorrentar e arrotar discursos vazios e desproporcionais, como se isso não fosse a fuga de uma estratégia política mal planejada e que deu errado. É triste assistir à frágil tentativa de subestimar a capacidade das pessoas de fazer uma análise simples e objetiva. A opinião de alguém que cita Mussolini como frase motivacional não pode ser relevante para mim, porque só posso tirar duas conclusões. Ou essa pessoa compactua com os mesmos procedimentos daquele que ele cita por respeito e admiração, ou possui uma limitação intelectual incontestável. E, independente de qual seja o caso, não merece atenção. Ideólogos vivem de narrativas. Sendo apenas uma ideologia, as narrativas não aceitam a realidade. No contexto de ideologia, cria-se um vilão e uma vítima, e os espectadores escolherão um lado desta visão ideológica. Se analisarmos certas posições dentro de um contexto ideológico, mas deixando claro que também não se atende os requisitos de forma adequada nesse caso. O que nos torna críticos racionais diante de uma ideologia é quando, a partir do conhecimento, conseguimos deixar de lado as paixões
e fazer uma análise pragmática. E para este conhecimento estarei à disposição para esclarecimentos e apresentar todo e qualquer documento comprobatório para quem tiver interesse. Assim, se fosse este o caso, não teria qualquer atenção minha, porque seria um desperdício de energias com alguém que acha que já é grande. E para este comportamento sigo a frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, onde ele diz que gente grande de verdade sabe que é pequena, por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. Estamos diante de alguém que está sempre diminuindo os outros. No entanto, desta vez, ocorreu algo diferente. Mesmo que o referido senhor tenha uma estranha posição de ataque pessoal contra mim há muito tempo, sempre tive um conceito formado em relação ao posicionamento dele. E não cabe aqui entrar nessa questão. Podendo ser um ambiente político, agressivo e muitas vezes desproporcional, e não estou aqui falando de críticas, técnicas ou reivindicações fundamentadas. Isso é natural e necessário. Mas de algumas estratégias políticas que desconsidera qualquer técnica ou legalidade. Tais ações fazem parte do próprio processo político e que sabemos como funciona. Como dedico a totalidade do meu tempo durante as sessões legislativas ao trabalho que desenvolvo na autarquia, não tenho conhecimento do conteúdo destas sessões. Quando é enviado para mim, é que tenho conhecimento do que foi tratado, debatido ou falado. Foi quando recebi recortes do pseudo discurso do líder da Câmara Municipal e pude ver que estes se estenderam para outras pessoas além de mim. E só então pude fazer um comparativo no tratamento desprendido pela referida autoridade entre homens e mulheres que estiveram sob seus ataques pessoais nos últimos dias. Não entrarei aqui no mérito das razões desses ataques. Esse não é o objetivo desse vídeo. Mas me deparei com um claro idealista do machismo estrutural, que, de forma insana, colocou sua opinião pessoal nos discursos realizados na tribuna, enquanto a autoridade máxima da Câmara Municipal, representando aquela Casa de Leis e todos os seus representantes, incluindo 2 mulheres, as quais tenho profundo respeito e admiração. Então estou aqui hoje para expor uma posição pessoal de repúdio ao machismo no meio político. Mas, para contextualizar, preciso fazer algo que sempre evito, que é expor minha vida pessoal. Então, posso afirmar que foram alguns dias para que eu tomasse a decisão de me posicionar a respeito, mesmo com todas as mensagens que recebi para que o fizesse. Eu quero hoje aqui trazer à tona a reflexão desse machismo sob uma análise prática. Eu vim de um contexto social onde me foi ensinado que mulheres que pintam as unhas e os lábios de vermelho não são respeitáveis. Que roupas curtas não são vestimentas de meninas de família. E que uma mulher deve viver com o pai dos seus filhos independente de como é tratada por ele. Porque se está ruim com ele, é pior sem ele. Volta para casa, engole o choro e espera por ele. Sou da geração seguinte de uma família onde as mulheres não frequentavam a escola. E que a estas cabia o cuidado dos filhos, da casa do esposo e do que mais este delegasse a ela. Portanto, o primeiro desafio
foi me despir do machismo que eu mesma tinha impregnado, pelas condições naturalmente impostas e que tinha como aceitável outrora. Mas eu decidi que nesta realidade não permaneceria, porque eu cometi a rebeldia de gostar de estudar, e buscar conhecimento se tornou uma necessidade. Porque nós temos que quebrar o ciclo em algum momento, e no que dependesse de mim, minhas filhas viveriam em outra realidade. E a cada quebra de paradigmas eu me fortalecia e amadurecia. Foi assim quando pintei pela primeira vez as unhas de vermelho. E também quando mudei a cor do batom anos depois. E passei a usar pelo condenável motivo de gostar da cor. Mas também me tornei uma mulher que tem posicionamento, porque mudar dói, mas permanecer no mesmo cenário era igualmente doloroso. A diferença é que no cenário da mudança, em algum momento, a dor acaba. Apesar da evolução no tempo que vivemos, por que ainda hoje uma mulher precisa fazer 2, 3 vezes mais o que um homem faz, na mesma posição, para ter o mesmo reconhecimento em tantas áreas de atuação? Ouvi algumas vezes que mulher X ou Y deveria ter relacionamento amoroso com alguém importante para estar ocupando determinadas posições. Eu mesma fui vítima disso no início das atividades no governo e mesmo no período da campanha, desde 2016. Chegando ao absurdo de rumores quanto à paternidade da minha filha. Deprimente, mas eu sempre me calei. Foi com muito trabalho e um posicionamento firme que me apresentei para a vida pública, muitas vezes fazendo o trabalho deles nos bastidores, para não prejudicar o todo. Somente uma posição claramente machista questiona por que um homem na condição de subordinado respeita e reconhece a autoridade de uma mulher. Somente uma posição machista não entende o porquê uma mulher permanece no espaço por ela conquistado por um longo período e cria narrativas que questionam as razões de estar, sendo incapaz de reconhecer que o motivo é sua pura e simples competência. Talvez porque os preconceitos formados por este estejam demasiadamente arraigados para tal avaliação. E por que uma mulher tem a obrigação de bajular um homem quando por ele passar? O que isso muda na sua capacidade de atuação? Por que para não ser agredida, ela precisa alimentar estas vaidades? Se você precisa dosar sua gentileza e sorrisos pelo medo de ser rotulada como oferecida, você está em um ambiente machista. Da mesma forma que você pode ser intitulada de soberba se você se fechar por reconhecer esse ambiente e buscar se proteger dele. E quando rejeitar as investidas de um machista que se considera soberano e irresistível, se prepare. Ele poderá tentar te diminuir, te prejudicar e até te difamar, mas só você e ele saberão a razão. Estar em um meio machista é se preocupar o tempo todo em não ferir o orgulho de um homem, para não deixá-lo em desvantagem em relação a você, com medo de ser prejudicada simplesmente por ser quem é. A verdade é que um homem bem resolvido não sente sua virilidade ameaçada diante de uma mulher que tem capacidade de desenvolver seus próprios feitos, sem estar à sombra do sexo oposto. Homens assim são apoiadores, defensores e auxiliam no crescimento das mulheres em seus respectivos cargos. E existem muitos, em todas as áreas, e que podem ser chamados verdadeiramente de homens. Graças a Deus, eu cruzei com muitos desses no meu trajeto. Se você fosse agraciada, se você foi agraciada por ser bela e atraente, poderá ouvir frases depreciativas, como se sua competência fosse algo pouco significativo ou inexistente. E o
posto ocupado por você é em decorrência de sua beleza, isso não é um elogio, isso é degradante. E como uma mulher pode ter essas iniciativas e ideias? Não é aceitável. Como uma mulher pode argumentar e se impor? Uma mulher que tem atitude pode receber vários adjetivos, inclusive o de louca. Nossos hormônios são enlouquecedores, sim. Nosso organismo é naturalmente complexo. Não aceite que isso seja motivo de piadas machistas, como se o alecrim dourado aí tivesse nascido de uma planta. Reconhecimento à importância da mulher na sociedade não é feito com entrega de um bombom no dia 8 de março ou com discursos vazios em datas comemorativas. Não precisamos de um folder com estampas de flores com uma frase de efeito, distribuído massificamente. O que precisamos é avaliar se essas frases são realmente praticadas no dia a dia, fora dos holofotes. Devemos exigir respeito, iniciando pela escolha da cor do batom que usamos, pelo esmalte que pintamos as nossas unhas, até o direito de não querer sorrir ou apertar a mão de quem não temos vontade. Precisamos acreditar em nós. Seja generosa consigo mesma. Você não vai acertar sempre, assim como qualquer um. Não se cobre tanto. Não há nada de errado se você decidir que quer ser dona de casa, desde que seja sua decisão. Na verdade, é admirável mulheres que fazem essa escolha. Considero esta uma das entregas mais nobres. Não tem nada de errado se, após se formar, você decide que não quer exercer a profissão, desde que a escolha seja sua. Use roupas que te façam se sentir bem. Você precisa agradar a pessoa refletida no seu espelho. Pode colocar o casaquinho. Não tem nada de errado se você escolhe não ter filhos ou se casar. Não tem nada de errado com a cor do seu batom ou com a altura do seu salto. Dance, sorria, diga sim, diga não. Você tem o direito de ser. Sejam generosos quando se deparar com uma mulher que conseguiu chegar a uma posição de destaque. Independente de qual seja essa posição, tenha certeza que não foi fácil alcançar. Não é a primeira vez que temos uma autoridade fazendo um discurso que, não tendo razões para denegrir a capacidade das mulheres que ataca, fala das suas roupas, da maquiagem, da forma física, do posicionamento, do tom de voz. Mas pode criticar? Pode sim, mas de forma ética, profissional e sem preconceitos. Mesmo que sua oposição pessoal seja adversa, ela não é uma verdade absoluta, ela é a sua verdade. Ser leviano em um discurso enquanto representante de um povo é temerário. Quando autoridades se posicionam publicamente nesta condição, demonstra também o posicionamento daqueles que representam. O machismo é retrógrado, é reprovável, assim como qualquer posição extremista. Aceitar que este é o único posicionamento de uma sociedade impede a evolução cultural, social, natural da cidade, nos colocando em um cenário que retroage à própria realidade local. Com isso, quero finalizar essa reflexão dizendo que o meu posicionamento pode levar a uma retaliação em relação aos projetos encaminhados pelo Executivo à Câmara de Vereadores, em especial os da Transitar, que inclusive tem um muito importante em andamento. E por quê? Porque é assim. É assim que funciona o sistema. Isso pode ser extraído em algumas falas do protagonista que motivou esta minha manifestação, dentre outras e em outros momentos. Não há preocupação com o bem-estar coletivo, tão aclamado pelo nobre edil. O propósito é com a vaidade pessoal, a demonstração de poder e a autoafirmação.
Mas algumas coisas precisam ter limites. Mesmo que seja reconhecido como condutas puramente eleitoreiras, há uma diferença entre jogo político e naturalizar o machismo declarado. Em algum momento é necessário dar um basta. Fazem 7 anos. Eu esperei 7 anos para me manifestar em relação a essas condutas. Não tenho sobrenome de família importante, não tenho raízes na política, não uso o nome de ninguém para ser respeitada ou reconhecida. Como já dizia Rita Lee, minha mãe é Maria Ninguém. Mas mantenho minha essência e o respeito próprio. Sou mulher, profissional, mãe e filha de alguém. E isso por si só é muito mais do que um cargo. Estou ciente das consequências do meu posicionamento e em paz com elas. Mais uma vez agradecer a todas as mensagens e manifestações de apoio e carinho que vieram de homens, mulheres, amigos e desconhecidos, carregadas de demonstração de respeito de diversas formas. A estes eu quero agradecer imensamente, do fundo do meu coração. Muito obrigada.